O Alan Gani está de volta para explicar para a gente um outro indicador que foi divulgado hoje. O Brasil teve um déficit primário de 249 bilhões de reais, ou seja, quase 2,3% do PIB no ano passado. Agora, Gani, a gente está falando de um valor muito próximo daquele déficit que foi anunciado pela Receita, né? Exatamente. São metodologias diferentes. Então, muita gente está olhando essa notícia e falando, mas peraí, não foi divulgado lá o 233 e agora 249, né? O que está acontecendo? Bom, são dados diferentes, são metodologias diferentes. Então, o dado anterior, ele foi apurado pela Receita Federal. O que a Receita Federal faz? O Tesouro, né? O que ele faz? Eles avaliam a diferença entre a arrecadação e a despesa. O critério do Banco Central não é pela diferença entre arrecadação e despesa, é pela variação da dívida. Então, se a dívida está aumentando, significa que o governo está gastando mais para cobrir essa dívida. Então tem que dar bem parecido. Tem que dar bem parecido, senão tem alguma coisa estranha. Lógico, tem diferenças aí metodológicas, por isso que explica essa pequena variação. São métodos diferentes, mas tem que estar próximo. Mas em termos de volume, é algo aceitável? É muito. Ambos os dados são extremamente preocupantes, porque a gente está falando de um déficit primário de mais de 2% do PIB. 2% do PIB é da magnitude da crise fiscal que passou o Brasil durante o governo Dilma. Então, alguma coisa tem que ser feita. É verdade que ocorreram despesas extraordinárias de precatórios, né? Então, as pessoas tinham lá um direito a receber na justiça contra o governo federal. A justiça determinou e falou, opa, pague agora, isso está correto. Mas mesmo excluindo essas despesas com precatórios, Lívia, chega na ordem de 92 bilhões de reais, o déficit ele foi bastante elevado, é 1,3% do PIB. Isso significa, na prática, que para o governo fechar suas contas, ele precisa se endividar mais. E o alto endividamento pressiona a taxa de juros. Pressionando a taxa de juros, prejudica toda a atividade econômica, o emprego, a renda e a população mais pobre. Vamos ouvir agora o Cláudio Dantas, porque em meio a tudo isso, Dantas, o governo segue insistindo com a meta de déficit zero agora para 2024, né? Pois é, parece que a realidade ainda não bateu a porta do ministro da Fazenda, né? A gente vem falando sobre isso, os discursos públicos, não vai dar para dividir essa conta aí com o Congresso. No final das contas, quem paga a conta sou eu, é você, é toda a nossa audiência que nos assiste, né? Todo cidadão pagador de impostos. A irresponsabilidade fiscal, políticas de ampliação, de expansão de gastos sem nenhum tipo de controle, tem como resultado o rombo nas contas públicas. E o rombo nas contas públicas, como já explicou o Alan Gani, ele acaba fazendo o quê? Afugentando os investidores, reduzindo a margem de investimento do próprio poder público. Você hoje já tem uma realidade de queda da arrecadação. O agro, né, que deu aquela grande ajuda, né, nas contas públicas no ano passado, agora, este ano, vai ter um problema aí de quebra de safra, então já vai reduzir a arrecadação. E o governo não tem de onde tirar. Então, acaba que a grande pauta que precisa ser debatida pelo Congresso, esse Congresso aí altivo, né, que se colocou esta semana aí de forma bastante altiva em relação ao Executivo, ao Judiciário, é o seguinte, é reforma administrativa. Vamos enxugar, já que a conta precisa ser dividida, já que o ônus político, como diz o Haddad, é também do Congresso, então que o Congresso assuma o protagonismo nesse debate e já inicie a discussão da reforma administrativa.